Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson. O Márcio, do programa Encontro Marcado, me convidou para conversar um pouquinho com vocês sobre a rotina do médico veterinário, como é o meu trabalho, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre uma rotina que eu tenho muito grande aqui na região do Centro-Oeste Paulista, que são os nossos pacientes atropelados. O que a gente tem que pensar? Os meus pacientes são muito suscetíveis ao trauma, principalmente porque os meus pacientes eles não sabem necessariamente atravessar na faixa de pedestre. Não que muitas vezes a gente não veja alguns cães por aí andando, de repente ele para, olha para o semáforo e acaba atravessando na faixa de pedestre. Mas não é uma coisa super comum nos meus pacientes. E além de tudo, um grande tipo de trauma que nós temos no meu paciente são os traumas automobilísticos. Vamos pensar aqui nesse pequeno Tekel, aqui na região o pessoal chama bastante de COFAP, sendo atropelado por um Fusquinha, um Fusca Azul. Gosto muito de usar o Fusca Azul nos meus exemplos. Inclusive, no último exemplo, eu atropelei o Márcio, né? Na última entrevista que eu dei no Encontro Marcado, o Márcio também foi atropelado por esse Fusca Azul. Então, o que nós temos que pensar? O meu paciente, quando ele é atropelado, ele, diferentemente de um humano, ele não fica em posição bipedal, ele fica em posição quadrupedal. O que isso significa? Significa que o meu paciente, quando é atropelado, ele tem uma superfície de contato muito grande com o carro. Por isso, quando a gente for pensar nesse pequeno Tekelzinho sendo atropelado, a partir do momento que ele tem o contato com o carro, ele vai ter vários pontos de contato com o carro. Por isso que a gente sempre fala que é um paciente politraumatizado. E por isso que muitas vezes quando vocês chegam ao médico veterinário, ele fala, olha, a gente vai fazer uma avaliação clínica primeiro e depois a gente vai ter que passar para alguns exames complementares. Por quê? Porque o carro pode ter pego na cabecinha dele, nas patinhas, no tórax, no abdômen. Isso pode gerar uma série de complicações para o seu animalzinho. Por exemplo, um trauma torácico, uma contusão torácica, a ruptura de algum órgão no abdômen, levando às vezes a uma ruptura da bexiga, que vai fazer com que fique urina dentro da cavidade abdominal, romper algum órgão como o baço e fazer com que tenha sangue dentro da cavidade abdominal, ou mesmo que tenha batido na cabecinha. Isso faz com que eles possam ter um trauma crânioencefálico. Também pode pegar um membro ou outro e fazer com que esse paciente apresente fraturas. Por isso é muito importante que as pessoas comecem a ver o seu cãozinho em casa como alguém que deve ficar dentro de casa. Isso faz parte da posse responsável, manter o seu cão, o seu gato, o seu animalzinho de estimação dentro de casa. Porque existe um risco muito grande para ele a partir do momento que ele vai até a rua. É muito comum aqui na região que eu faça muitas cirurgias ortopédicas. Cirurgia no bracinho, cirurgia na perninha, cirurgia intraabdominal por alguma ruptura de órgão intraabdominal, tudo isso por atropelamento. A gente tem que pensar que o meu paciente, que o cachorrinho, que o gatinho, é um paciente que anda de maneira quadrupedal. E se ele tiver um contato com o carro, existe um risco muito grande dele ser um paciente com muitas lesões, um paciente politraumatizado. Por isso é muito importante que a gente se preocupe. E sempre que algum cãozinho, algum gatinho de vocês tiver algum trauma, automobilístico ou não, leve sempre ao seu médico veterinário de confiança. Porque somente o seu médico veterinário vai poder sanar as suas dúvidas e cuidar do seu animalzinho de estimação da maneira mais adequada. Um abraço!